Professora, qual o livro básico que a senhora usa? Que você usa? Eu uso o Moodson. Ele tem em Qual? PDF. Moodson. O Bruce, o Donald. Esse é o Bruce que eu estou usando para essa aula de hoje. Que é Moodson Bruce, né? Ou tu encontra como Moodson ou Bruce. Que, na verdade, o nome dele é Bruce R. Monson. Esse R eu não faço a mínima ideia do que seja. Bruce R. Monson. E aí eu tô nele no capítulo 5, tá? Que é o livro de vocês começam a usar igualzinho tá aqui nesse livro, né? Então a gente tá no capítulo 5. Aí próximas aulas a gente já vai entrando no capítulo... Deixa eu olhar aqui. No capítulo 6. Praticamente vai ser capítulo 5 e capítulo 6. Tá? Vocês encontram ele para baixar na internet, tá? Pronto. Então hoje a gente vai aqui para a nossa sessão 2.3. Tá? Então a gente continua trabalhando lá com o teorema de transporte de Reynolds, tá? Nós continuamos trabalhando com esse teorema. Então a gente viu o quê? Balanço de massa, né? De massa. Depois a gente viu o movimento, né? Onde eu tenho uma velocidade. E agora a gente vai trabalhar com a energia, tá? Com a energia. Então, é muito importante, quando a gente lê o enunciado, entender se ele está trabalhando com balanço de massa, de movimento ou de energia. Então, os dados que ele vai me oferecendo na questão faz com que eu consiga identificar, né, o que ele me pede. Então, a gente vai aqui. Então, aqui eu vou aplicar a minha equação da energia, que vai ser o quê? A primeira lei da termodinâmica. Então, lá quando a gente trabalhou com movimento, a gente viu que era a segunda lei de Newton. Eu trabalhava com uma força que é igual a uma massa vezes uma aceleração, né? E aí eu deduzi, a partir do teorema de Reynolds, teorema de transporte de Reynolds, né? Que seria a minha velocidade estaria relacionada com o somatório de todas as forças, né? Aqui eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar a equação, para montar minha equação da energia, tá? Eu vou utilizar a primeira lei da termodinâmica. Então, a primeira lei da termodinâmica para um sistema estabelece que a taxa de variação temporal da energia total do sistema, olha aqui, ó. Então, aqui eu tenho a energia do meu sistema. É igual a taxa líquida de transferência de calor para o sistema. Aqui eu vou ter uma transferência de calor, mais o meu trabalho, ou seja, a taxa de realização de trabalho ou potência transferida ao sistema, tá? Então, a energia do sistema é igual a minha taxa de calor, a minha taxa de transferência de calor, mais a minha taxa de trabalho. Então, eu posso escrever isso aqui, ó, dessa maneira aqui. Então, a taxa de variação temporal, vai variando com o tempo, da energia, é igual a quem? A transferência de calor mais a minha taxa de trabalho do sistema. Então, a taxa de transferência de calor e de trabalho, elas vão ser consideradas positivas quando são transferidas para o sistema. Então, quando entra para o sistema. E negativas quando elas saem do sistema. Tá? Positivas quando estão entrando no sistema e negativas quando estão saindo do sistema. Então, a gente vai usar essa primeira lei da termodinâmica. A variação da minha energia com o tempo vai ser igual à minha taxa de calor mais a minha taxa de trabalho. Tá? Mais a taxa de trabalho. E aí, quem é energia? Tá?
E aqui eu estou trabalhando uma energia por unidade de massa, tá? Então, a energia vai ser igual a quem? A energia interna mais V ao quadrado por 2, a minha velocidade ao quadrado dividido por 2, que é a minha energia cinética, mais a minha energia potencial. Então, energia por unidade de massa, energia interna, mais energia cinética, mais a minha energia potencial. Então, para desenvolver uma equação da primeira lei da termodinâmica adequada para volumes de controle, a gente sempre considera, né, que eles são coincidentes em um determinado instante, sempre. Para tudo, a gente vai considerando que eles são coincidentes. Então, a minha taxa de transferência de calor mais o meu trabalho do meu sistema vai ser igual a quem? A taxa de transferência de calor mais a taxa de trabalho para o meu volume de controle. Vão ser o quê? Iguais, porque estão no T igual a zero, né? Estão coincidentes. Então, isso daqui vai ser igual. E aí eu utilizo lá o meu teorema de Reynolds, onde eu tenho a taxa de variação de energia temporal do sistema, tá? Agora eu utilizo, né, a minha propriedade intensiva, que é a minha energia, tá? Vai ser igual a quem? A taxa de variação temporal dessa energia ρdV, sempre relacionada aqui com volume, que aqui eu trabalho com volume de controle nessa integral, e aqui a minha energia, aqui eu trabalho com fluxo líquido, tá? De energia, que aí aqui eu estou trabalhando na minha superfície de controle. Então, observe que as equações são bem parecidas, né? A de massa, a de movimento e a de energia. Só que agora vai aparecer aqui a minha propriedade de energia, tá? Para o volume de controle e para a minha superfície de controle. Aparece aqui a energia. Então, eu disse lá que a minha variação temporal de energia no sistema é igual à taxa de transferência de calor mais o meu trabalho exercido no sistema, né? Quando isso aqui fosse igual, o do sistema vai ser igual ao do volume de controle. Então, eu digo o quê? Esse primeiro termo aqui, ó, vai ser igual a quem? O primeiro termo vai ser igual a esse aqui do volume de controle. Aí eu tenho a variação temporal de energia no volume de controle, mais a vazão, né, no sistema de controle é igual a quem? A minha transferência de calor mais o meu trabalho de calor no meu volume de controle. Então, isso aqui, eu disse que é igual a isso aqui. Então, eu só joguei aqui para o outro lado da equação. Tá? Esse termo aqui continua o mesmo. Então, essa aqui é a nossa equação, né, de energia, quando eu aplico a primeira lei da termodinâmica. Eu igualo essa variação a quem? A minha taxa de calor, transferência de calor, mais o meu trabalho, tá? Então, em cima dessa equação aqui, é que eu vou fazer todas as minhas deduções. Quando o regime é permanente, quando é que vai ter transferência de calor, quando esse termo vai ser igual a zero, quando é que não vai ter trabalho, né? Aí eu vou fazendo as minhas considerações em cima dessa equação, tá? Então, essa vai ser a equação. Então, a taxa de calor Q no ponto representa as interações do conteúdo do volume de controle com o meio devido às diferenças de temperatura. Então, aqui eu tenho as minhas diferenças de temperatura em um processo adiabático, tá? Nesse processo adiabático, ou seja, não há troca de calor entre o sistema. Então, se o processo é adiabático, não há troca de calor no sistema. Então, o Q vai ser igual a quanto? Vai ser igual a zero. Então, toda vez que vier na questão processo adiabático, então, processo adiabático é o quê? Não há troca de calor entre o sistema. Se não há troca de calor entre o sistema, o meu termo aqui vai ser igual a zero, tá? E o meu trabalho, ele é positivo
se o trabalho é efetuado pelo meio sobre o conteúdo do volume de controle. E é negativo se o trabalho é efetuado pelo conteúdo do volume de controle. Então, negativo, conteúdo do volume de controle. Tá? Então, aqui, fazendo as minhas deduções, né? Se é adiabático, isso aqui é 0. Se o meu regime é permanente, lembra lá? Se o regime é permanente, não há essa variação temporal aqui, ó. Né? Toda vez que é regime permanente, ele é constante, né? As propriedades são constantes. Né? Ele não vai variar com o tempo, não há essa variação com o tempo. Então, se não há variação com o tempo, então esse meu termo aqui também, ele se cancela. Regime permanente, então não existe variação das minhas propriedades com o tempo. Tá? Então, isso aqui, essa parte da minha equação, ela fica igual a 0. Tá? Ela é suprimida. E aí eu fico só com essa parte aqui da superfície de controle, que é igual a vazão, aí se o processo for adiabático, mais o meu trabalho. Então, a gente vai abrir, tá? Quando o meu escoamento é unidimensional, permanente, em média, tá? E incompreensíveis e compressíveis, eu vou utilizar essa equação aqui. Tá? Então, eu abri essa integral aqui, né? Se você olhar aqui, no slide anterior, eu tinha dito que a minha energia era quem? A energia interna, mais a energia cinética, mais a minha energia potencial. Tá? E aqui eu uso a minha expressão, minha pressão sobre o meu rolo de saída e de entrada. Essa fórmula também é utilizada quando eu tenho uma entrada e uma saída. Tá? Ou seja, uma alimentação e uma descarga. Aí eu utilizo essa fórmula aqui. É bom a gente olhar que aqui o escoamento, ele é permanente em média, tá? Eu faço uma dedução desse escoamento, né? Então, significa que uma parte dele, ele é transitório, mas na vazante, né? Na vazante lá da minha turbina, eu considero que esse escoamento ele vai ser permanente, tá? Eu faço essa dedução que ele vai ser permanente, tá? E aí eu trabalho tanto quanto incompressíveis e compressíveis. Essa aqui de baixo a gente vai trabalhar com os incompressíveis, tá? Então aqui eu tenho a minha vazão mássica, tá? Daqui, ó, isso tudo aqui é vazão mássica. E esse aqui é o meu termo de energia, que é esse termo inteiro que está aqui dentro, para incompressíveis, tá? Que é igual aqui a minha vazão mais o meu trabalho. Quando a gente trabalha com fluidos compressíveis, a gente costuma utilizar uma entalpia específica. Então, a entalpia específica é a energia interna mais a pressão dividido pela massa específica, tá? Então, aqui no lugar de energia, dessa minha energia interna, eu coloco quem? A minha entalpia. Então, aqui eu tenho escoamento compressíveis. Então, o que eu vou querer de vocês, tá? Quais são as fórmulas que a gente vai utilizar, né? A fórmula geral é essa daqui, ó. É toda essa fórmula aqui de cima, né? Mas no nosso curso a gente vai trabalhar com regimes permanente médio, nesse caso. E uma parte vai ser transitória, mas lá na vazante, né, ele vai ser, eu considero esse regime sendo permanente, tá? Porque se ele for permanente, significa também que eu não vou ter trabalho aqui, né? Mas se ele tiver uma parte transitória, aí eu utilizo isso aqui. Então, vocês vão colocar aí as condições de quando eu tenho que utilizar essa fórmula. Quando o escoamento é unidimensional, permanente média e
incompressíveis, tá? E quando eu tenho uma alimentação e uma descarga. Essa daqui de baixo, escoamento unidimensional, permanente, média, compressíveis, uma alimentação e uma descarga, tá? Então, essas duas fórmulas aqui que são da minha dedução lá de cima, tá? Então, essas duas fórmulas vocês vão anotando aí, que é essa que a gente vai utilizar, tá? Tranquilo? Posso prosseguir? Vou prosseguir aqui. Peraí, professor, não tá bem? Tá. Pronto. Por trás dessas fórmulas, né, eu tentei suprimir muito a dedução, né? Mas aqui, para chegar nessa fórmula, ele faz um conceito de trabalho, né? Ele vai trabalhando todo esse conceito de trabalho, trabalhando a velocidade, onde que essa velocidade é nula, tá? Sobre o tubo. Pronto. Pronto? Pronto. Então, essas duas aqui são que a gente vai utilizar mais, tá? Essas duas. Aí a gente vai aplicar, tá? Vamos lá aplicar a essa situação aqui da minha bomba de água, tá? Então, vamos lá. Essa figura mostra o esquema de uma bomba d'água que apresenta a vazão em regime permanente. Então, a vazão está em regime permanente, tá? E aqui eu tenho essa vazãozinha aqui, ó. Se vocês prestarem atenção, é uma vazão volumétrica, tá? Então, quem é a vazão volumétrica é o nosso amigo Q. A vazão volumétrica é 0,019 metro ao cúbico por segundo. A pressão na seção 1 da bomba, seção de alimentação da bomba, é de menos 1,24 bar, tá? Então, P1 é igual a 1,24. Vamos lá. O diâmetro da alimentação, então eu vou colocando aqui os dados, tá? D1 é igual a 89 milímetros, né? 89 milímetros. A seção de descarga apresenta diâmetro de, então, D2 é igual, cadê, gente? 25 milímetros. E a variação e pressão neste local é de 4,14. Então, a pressão P2 é igual a 4,14. A variação de elevação entre os centros das seções 1 e 2, ela é nula. E o aumento da energia interna específica da água associada com o aumento de temperatura do fluido, ou seja, a energia interna 2 menos a energia interna da seção 1, ela é igual a, ele já me dá aqui, né? O 2, anotem aí, é igual, a minha energia é igual a 279 joule por quilograma, tá? Por quilograma.
ele pergunta o seguinte: determine a potência necessária para operar a bomba, admitindo que esta opere de modo... Olha aqui, gente. Está operando de modo adiabático. Se opera de modo adiabático, significa o quê? Que o meu fluxo de calor é igual a zero. Tá? Que o meu fluxo de calor é igual a zero. Não vão confundir esse Q com esse Q aqui, tá? Esse aqui é vazão volumétrica. E esse Q aqui é de fluxo de calor, tá? Taxa de fluxo de calor. Então, não há transferência de fluxo de calor. É adiabático. E ela fala também aqui, cadê, gente? Que a variação de elevação, ela é o quê? Ela é nula. Então, significa que se a variação de elevação é nula, aqui, ó, Z1 é igual a quem? A Z2. A mesma dinâmica lá, ó. Se aqui fosse Z1 e aqui fosse Z2, eu teria uma variação de elevação. Como não tem, então aquele termo lá da nossa equação, que tem a energia potencial, que é G, Z de saída menos Z de entrada, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a zero. Então, eu já consegui eliminar dois termos, né? Não tem fluxo de calor e também não tem variação da elevação. Não tem variação da minha elevação. Então, vai ficar como? Olha aqui, ó. Isso aqui não tem, é zero. Isso aqui também não tem, é zero. E ele pede para calcular quem? A energia, né? Aqui. Determine a potência necessária. Quando eu falo de potência, eu estou falando de um trabalho que está sendo realizado. Então, eu quero aqui encontrar o meu W, tá? Então, para encontrar aqui o meu W, eu vou precisar de quem, né? Isso aqui é aquela dedução de toda aquela equação, tá? E aqui eu fui tirando os termos. Então, primeiro eu vou calcular quem é a minha vazão mássica. Então, a vazão mássica é igual a quem? A minha densidade vezes a minha vazão volumétrica. Como eu estou trabalhando com a água, né? É uma bomba de água. Qual é a densidade aqui da água? Aqui eu coloquei 1000, tá? Mas poderia ser aproximadamente 999, né? Então, aqui eu tenho uma vazão de 1000 vezes a minha vazão volumétrica que ele tinha dado lá no exercício, que essa vazão volumétrica valia 0,019 metro cúbico por segundo. Multiplicando, eu tenho a minha vazão mássica aqui, ó. Vazão mássica é quilograma por segundo, tá? Quilogramas por segundo. Então, eu já tenho esse termo aqui da minha vazão mássica. Preciso calcular quais são as minhas velocidades, porque ele também não me deu no exercício as minhas velocidades. Ele me deu aqui a diferença da energia, ele me deu as pressões, tá? P1 e me deu P2, tá? Como eu sei o elemento, que é a água, eu também sei a densidade específica. Ele não me deu as velocidades, mas eu consigo descobrir quais são as minhas velocidades. Utilizando quem? A área, tá? Utilizando o cálculo da área, porque ele me deu o diâmetro de 1 e o diâmetro de 2. O diâmetro de 1 é 89 milímetros e o diâmetro de 2 é 25 milímetros, tá? Então, usando aqui, ó, quem é vazão volumétrica é a velocidade vezes a área. Então, logo a velocidade é a vazão volumétrica dividido pela minha área.
Vazão volumétrica é 0,019 metros ao cubo por segundo. A minha área, como é o diâmetro, é πd ao quadrado dividido por 4. Tá? Como aqui eu estou calculando a velocidade 1, eu utilizo D1, que é 89 vezes 10 a menos 3. Converti milímetro para metro. Então, a velocidade é 3,1 metro por segundo. Calculo da mesma forma, de forma análoga, a velocidade 2. Então, quem vai ser a velocidade 2? A minha vazão volumétrica dividido pela minha área 2. Na minha área 2, eu tenho um diâmetro de 25 milímetros. 25 vezes 10 a menos 3 metros ao quadrado. Isso aqui dividido por 4. Então, eu encontro a minha velocidade 2. Então, quem vai ser o meu trabalho? Tá? Quem vai ser o meu trabalho? Aí eu pego toda a fórmula aqui, ó. Tá? Vazão máxima, 19 vezes a diferença aqui da minha energia interna, que ele deu no exercício, que é 279, mais a minha pressão dividido pela minha densidade, que ele também deu no exercício, menos a minha pressão dividido pela minha densidade, mais velocidade 2, que eu calculei aqui, 38,7 ao quadrado, menos a velocidade 1, que é 3,1 ao quadrado, isso dividido por 2, tá? Que aqui é a minha energia cinética. E aí, isso vai me dar o quê? 2,49 vezes 10 a quarta watt de potência. Então, a potência que está sendo realizada é o quê? 2,49. Tá? 2,49 é a potência que está sendo realizada. Tá? Deu para entender esse exercício? Sim? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo? Gente, muita atenção nas unidades, tá? Eu sempre tenho que pensar aqui nessas conversões aqui, em converter, tá? E aí aqui eu tenho o meu trabalho sendo realizado aqui. Certo? Vamos para outro exemplo. Então, vamos lá. Essa figura está me apresentando uma turbina, tá? O esquema de uma turbina. E ele fala o seguinte: a velocidade e a entalpia específica do vapor na seção de alimentação na turbina são iguais a... Então, aqui, anotem aí, tá? V1, olha aqui, é 30 metros por segundo. E a minha entalpia é o quê? 3.000, quer dizer, 3.348 kJ por quilograma. Tá? O vapor deixa a turbina com uma mistura de líquido e vapor. E aí ele tem uma entalpia aqui, ó, de 2.550 kJ por quilograma, tá? Quilojoule por quilograma. E a velocidade aqui, ela vai ser de 60 metros por segundo. Ele fala o seguinte: determine o trabalho no eixo da turbina por unidade de massa de fluido. Então, a gente vai determinar quem? Nesse exercício, a gente quer o trabalho da turbina, tá?
Então, quem eu quero encontrar? Esse termo aqui. Quanto é que vai ser o trabalho no eixo, tá? Dessa turbina. Por unidade de massa, tá? De fluido, tá? Por unidade de massa de fluido. Que escoa no equipamento. Sabendo que o equipamento ele pode ser modelado como adiabático. Então, se ele é adiabático, então eu digo que o meu Q vai ser igual a zero. Tá? Que minha taxa de fluxo é igual a zero. E as variações de cota no escoamento vão ser desprezíveis. Tá? Vão ser desprezíveis. Primeira coisa que eu vou notar aqui, eu estou trabalhando com o quê? Com ar, né? Com fluidos compressíveis. Então, quando eu trabalho com fluidos compressíveis, eu trabalho com o meu termo de entalpia, tá? Então, eu estou trabalhando com a entalpia. Tranquilo? Então, vou pegar aqui a nossa equação, tá? Então, eu peguei aquela equação para quando eu trabalho com fluidos compressíveis. Olha aqui. Com fluidos compressíveis. Tá? E aqui eu estou trabalhando com a minha variação de entalpia. Tá? Ele disse que esse termo aqui é igual a quanto? É igual a zero. Aqui também eu não tenho variação de altura, então esse termo também vai ficar igual a zero. E aí eu fiz o seguinte, né? Tá vendo isso aqui? A minha vazão máxima vai passar dividindo aqui. Então, a energia ou trabalho no eixo, ele pediu a mássica, né? Vai ser quem? A energia dividido pela minha vazão mássica. Tá? Vai ser dividido pela minha vazão mássica. Então, eu vou ter essa parte aqui da equação. Eu vou ter essa parte aqui da minha equação. Que é essa daqui. Pronto. Agora eu só vou aplicar quem? Eu só vou aplicar os valores que ele me deu aqui nesse enunciado. Tá? Então, eu tenho a diferença das entalpias, olha aqui. H2 é 2.550 kJ por quilograma, menos quanto? H1, que é 3.348 kJ por quilograma, mais a velocidade 2 é 60, ixi, aqui está invertido aqui, ó. É 60 ao quadrado, isso aqui vai dar diferente, menos 30 ao quadrado, tá? Como esse termo aqui está ao quadrado, tá? E aqui é uma velocidade, eu tenho quem? Metros, eu tenho metro ao quadrado por segundo ao quadrado, tá? E aqui eu tenho meu fator de conversão, porque a minha resposta ela tem que dar o quê? Em quilojoule por quilograma, tá? A minha resposta tem que dar já quilojoule por quilograma. E joule vai ser quem? Joule é quilograma por metro segundo ao
ao quadrado, tá? Metro segundo ao quadrado. Para eu poder somar isso aqui tudo, para dar, no final, quilojoule por quilograma, tá? Quilojoule por quilograma. Fazendo aqui essa continha, isso aqui vai dar aproximadamente menos 797 kJ por quilograma, tá? Aqui no caso só inverto esse valor aqui. 60 ao quadrado menos 30. Menos 30 ao quadrado. Tá? Tranquilo? Sim. Sim? Então, pois ótimo. Tá? Então, aqui é o meu valor. Tá? Então, sempre eu vou ter essas relações de energia, e aí eu vejo qual é a energia interna, qual é a energia cinética e qual é a energia potencial. Tá? Energia interna, energia cinética, energia potencial. Quando eu trabalho com gases, isso daqui é uma energia, eu trabalho com entalpia. Energia interna, eu trabalho com a minha entalpia. Tá? Vamos lá. Outra aplicação, tá? Que é isso aqui eu já tinha até comentado, né? A gente tinha comentado quando fosse adiabático, tá? Quando o meu escoamento é unidimensional, quando o meu regime é permanente em todo o volume de controle, tá? Agora eu trabalho com regime permanente em todo o volume de controle, tá? Em todo o volume de controle. Antes a gente estava trabalhando com regime permanente médio, né? A gente considerava que em uma parte do meu sistema era transitório e considerava o regime permanente médio, considerava o fluido lá como sendo em regime permanente, tá? Agora, se em todo o meu volume de controle, né, se em todo ele for permanente, então significa que não existe trabalho, tá? Não existe trabalho. Então, aquele termo W vai ser suprimido aqui da nossa equação, tá? E aí eu utilizo isso aqui para escoamentos compressíveis e incompressíveis. O primeiro tá para compressíveis, trabalho com os líquidos de modo geral, tá? E aqui tá para os incompressíveis, onde eu trabalho com uma diferença de entalpia, tá? Então, toda vez que ele falar que o regime é permanente em todo o volume de controle, significa que não existe trabalho, tá? Que não existe trabalho. Um exemplo aqui. Então, vamos lá. Essa figura, ela mostra o esquema de uma queda de água com essa altura de 152 metros. Determine a variação da temperatura associada a este escoamento, sabendo que os dois reservatórios de água são grandes. Tá? Então, esses dois reservatórios de água, eles vão ser grandes. Quando ele fala isso, tá? Eu desconsidero as minhas velocidades, tá? Então, a velocidade aqui vai ser muito pequena, tá? Então, eu admito que essa velocidade 1 e a velocidade 2, elas são muito pequenas, tá? Então, quando ele fala aqui que é muito grande,
os reservatórios são grandes. Então, eu desprezo essa velocidade. Então, eu digo que velocidade 1 é igual a velocidade 2, e isso vai ser igual a zero. Tá? E isso vai ser igual a zero. Ele também diz, né, nesse caso aqui, eu vou também admitir que o meu escoamento seja o quê? Adiabático. Tá? Vou admitir que nesse caso o meu escoamento é adiabático, que não há transferência de calor, tá? Se não há transferência de calor, isso aqui vai ser igual a zero. E o meu escoamento, ele vai ser incompressível, tá? Tô fazendo todas as deduções aqui, ó. Meu escoamento vai ser incompressível. Então, a minha pressão sobre vô em 1 é igual à minha pressão sobre vô em 2. Tá? Em 2. E eu faço essa consideração aqui, porque aqui eu estou tendo ação de quem, gente? Tá? Aqui eu estou tendo ação da pressão da atmosfera. Tá? Então, aqui eu tenho uma pressão atmosférica. Tá? Aí eu digo que aqui é pressão atmosférica e aqui também está sendo pressão atmosférica. Isso aqui não está fechado, né? Está tendo aqui a ação da pressão da atmosfera. Então, aqui em P1 vai ser igual em P2. Tá? Vai ser igual em P2. Tranquilo aqui nessas primeiras deduções do enunciado? Reservatório muito grande, significa que a velocidade é desprezível. Então, a velocidade 1 vai ser igual à velocidade 2. Vou desprezar isso, vai ser igual a zero. Aqui também não está havendo transferência de calor, então está num processo adiabático. Então, o fluxo de calor não existe, então vai ser zero. Como eu estou trabalhando com a água, eu tenho um escoamento incompressível. Tá? Nesse caso, eu estou tendo a ação da pressão atmosférica. Então, a pressão em 1 sobre a densidade da água vai ser igual à pressão em 2 sobre a densidade da água. Tá? Então, eu posso igualar isso, já que é uma pressão atmosférica. E aí, ele me pede também aqui uma variação. Deixa eu pegar aqui. A variação de temperatura, né? Eu tenho uma variação de temperatura. Então, eu quero quem? T2 menos T1. Né? Então, ele vai me dizendo aqui. Variação de temperatura. T2 menos T1. T2 menos T1. Tá? Aí eu fui falando lá no início, na parte bem teórica da nossa aula, que essa variação de temperatura, ela está relacionada com quem? Com a energia interna específica da água. Então, está relacionada com a energia interna específica da água. Então, o que vai ser essa energia interna? A energia interna, a diferença da energia interna, isso para 2, né? Menos a energia interna de 1. Energia interna específica da água. Então, eu estou relacionando o calor específico, que aqui eu vou chamar de um Czinho. Aqui. Esse aqui é um símbolozinho de energia. Então, a minha variação de temperatura, né, a variação de temperatura aqui
ela está relacionada com a energia interna específica da água. A energia interna específica da água. Então, o que vai ser a energia interna específica da água? Vai ser a energia dividido a energia da água, aqui no caso eu vou ter uma diferença, né, dessas energias, dividido pelo calor específico. Então, isso aqui é o meu calor específico, tá? Dividido pelo meu calor específico. Tranquilo aqui? Tá? Eu acho até que eu já coloquei isso aqui. Pronto. Ó. Coloquem aí na lateral de vocês toda essa parte aqui, né? Dessa dedução. E aí, a gente vai utilizar aqui a variação de energia. Vou pegar aqui a fórmula pronta, fica melhor. Então, a minha variação de energia está ligada, de temperatura, está ligada com a minha energia sobre a energia interna específica, tá? Energia interna específica da água, dividido pelo calor específico da água, tá? O calor específico da água. Então, aqui eu peguei a minha equação, ó. Tá? Peguei aqui minha equação. E aí eu fui fazendo as minhas análises, tá? Abstraindo aqui. Onde V1, a minha energia aqui, o meu calor, ele vai ser igual a zero, tá? Porque considerei que ele fosse adiabático. As minhas pressões aqui vão ser iguais, porque está tendo ação da atmosfera, tá? Está tendo ação da pressão atmosférica, tá? E V1 é igual a V2 a V3, porque é muito grande, tá? Então, as minhas velocidades elas vão ser muito pequenas, comparado aqui ao tamanho de 1 e o tamanho de 2. Tá? Então, aqui, a minha velocidade ela vai ser desprezível. Tá? A minha velocidade vai ser desprezível. Tá? Então, esse aqui vai ser desprezível. Tá? Isso daqui é minha energia interna. Tá? Vai ser a minha energia interna. Tá? Que vai ser isso aqui, ó. A minha variação de temperatura está relacionada com a minha energia interna, tá? Então, se eu combinar essa equação aqui, a equação 1, que é essa, com a equação 2, que é essa aqui, com essa 3 e com essa 4, eu vou ter essa equação aqui, ó. Tá? Ou seja, a minha variação aqui, ó, de temperatura, T2, temperatura em 2, menos a temperatura em 1, vai ser quem? Ó, a minha energia potencial, tá? A minha energia potencial, dividido por quem? Que é isso aqui. A minha energia potencial, dividido sobre o calor específico da minha água. Dividido pelo calor específico da minha água. Tá? Então, vai sobrar da minha equação a energia potencial dividido pelo calor específico da minha água. Tá? Porque esse termo todo aqui eu chamei de quem? De T2 menos T1. Tá? T2 menos T1. Que vai ser igual a quem? Vai ser igual a isso aqui,
sobre o calor específico da água. Então, essa aqui é a energia interna, tá? Energia interna, que é T2 menos T1 vezes C, né? Quando passa aqui o C, ele vai passar dividindo, tá? Vai passar dividindo. Então, eu posso dizer que T2 menos T1 vai ser igual a quem? A aceleração da gravidade, 9,8. A minha diferença de altura, que aqui no caso eu vou ter essa diferença de altura, ó, a minha energia potencial, que é 152 metros, dividido por quem? Dividido pelo calor específico da minha água. E aí o calor específico da minha água vai ser, é tabelado, tá? 41,78. E aí isso aqui vai me dar em kelvins, vai dar 0,35 kelvins. Tá? Tranquilo? Alguma dúvida? Professor, explica aí a parte final, porque eu fiquei sem sono, deu para me entender direito. Tá, essa partezinha final aqui? Pronto. Isso. O que aconteceu, né? Até aqui você conseguiu acompanhar a dedução da fórmula, né? Esse primeiro termo aqui é energia, né? Energia. Então, quem é a minha energia aqui, né? Energia é T2 menos T1 vezes C, né? T2 menos T1 vezes C. Aí sobra quem? Sobra a gravidade vezes a gravidade aqui vezes a minha diferença de altura, né? Aí eu fui aplicar aqui, que ele pede essa diferença aqui. Então, aqui, a aceleração da gravidade é 9,8. 9,8. A minha diferença de altura é essa aqui, 1,52. Tá? 1,52. Dividido por quem? Dividido pelo meu calor específico, tá? Que aqui no caso o meu calor específico é 4.178 joule Kelvin por quilograma, tá? Kelvin por quilograma. Tá? Fazendo essa continha dá 0,35 Kelvin, né? Então a variação da minha temperatura é 0,35 Kelvin. Tá? Na verdade, eu vou até anotar aqui, no enunciado, gente, ele me deu esse calor específico, tá? Da água. Que, na verdade, ele usou aqui 4187, tá? Ele me deu esse 4187 joule por quilograma vezes Kelvin. Então, utilizem aqui 41887, tá? 87. Ele já me deu aqui, no próprio enunciado da questão. Eu fiz foi esquecer de colocar lá no início, tá? Que na tabela que eu usei, a tabela que eu usei tá 4178 também. 4178. Tá? Mas usem 4187, que ele já deu no exercício, que aí eu acho que vai dar isso bem daqui, ó.
0,35. Então, 9,8 vezes É o 152 mesmo valor, professor. dividido para 4187. Deu o mesmo valor, né? 0,30, isso. 0,35. Se eu dividir aqui por 41... Sim, dá o mesmo valor. Na verdade, na regra do arredondamento, podia arredondar para 0,33, porque está 5 e o valor, O lado é o outro número 6. está 7, no caso. Arredondar para 6. Poderia Isso. ser 0,36, né? É aproximado. Em algumas tabelas, ó, na tabela que eu tô aqui na minha mão, que eu tô na minha mão, não, que eu tô no meu celular, é 48,78, né? Mas isso aqui vai variando, tá? Então, aqui eu utilizei para a temperatura de 0,35 kelvins. Condições atmosféricas. Tranquilo aqui nesse exercício? Tá? Então, aqui mais uma atenção, tá? A atenção que a minha temperatura ela está relacionada com a minha energia interna. Tá? Então, vai ser a energia interna dividida pelo calor específico. No caso desse elemento, foi da água. Ele poderia ter dado um outro elemento, tá? Um outro fluido. E aí, quando ele pede variação de temperatura, eu tenho que lembrar energia interna, né? Vai ser a minha energia interna sobre o calor específico. Nesse caso, o calor específico da água, tá? Vocês vão percebendo que eu sempre vou usando a mesma equação, né? Mas aí eu vou fazendo sempre um arranjo matemático, né? Baseado em tudo aquilo que a gente tira da questão, tá? E aí não existe uma fórmula pronta, né? Não existe uma fórmula pronta. Eu preciso interpretar essa fórmula. E aí é onde que está a grande dificuldade da mecânica dos fluidos, né? É pegar um exemplo, pegar a fórmula base e a partir dessa fórmula base, né, tirar a sua própria fórmula final para esse exemplo. Olha aqui, a fórmula final para esse exemplo foi isso aqui, né? Então, eu preciso interpretar todas as minhas condições. Então, nessa aula, eu quis ser o mais objetiva, né? Eu fui colocando aqui para vocês as fórmulas já para onde eu utilizo cada uma, né? Onde que não existe trabalho, onde que o escoamento é incompreensível. Porque no livro, ele vai deixando isso muito obscuro, né? Então, quando você já sabe as situações e qual fórmula utiliza em cada situação, né? Entender o que é o regime permanente, e que para nesse caso não existe trabalho, né? A gente foi observando que para cada caso, falando de massa, falando de movimento, falando de energia, o regime permanente ele vai suprimir algum termo da minha equação, tá? E aí também falando quando é compressíveis, incompressíveis, isso aqui também vai suprimir alguns termos da minha equação, tá? E aí ficar ligado, porque aqui, ó, tá a amostra, então eu utilizo o quê? A pressão da atmosfera, tá? Então, a pressão que está sendo exercida aqui na seção 2 é a própria pressão da atmosfera, tá? A própria pressão da atmosfera, por isso que eu faço essa igualdade. Como é grande, eu também faço, digo que a minha velocidade vai ser quase desprezível, né? Não vai ser levada em consideração essa velocidade, nesse exemplo, tá? Mais uma. Mais uma para a gente ir trabalhando, tá? Então, vamos lá. Também estou trabalhando com escoamento unidimensional. Lembrando, gente, que essas fórmulas, elas são utilizadas para quê? Eu tenho uma alimentação e uma descarga, tá? Então, considerando que são exemplos bem simples, né? Ou seja, só tem uma alimentação e uma descarga. No caso, se eu tivesse mais de uma alimentação, esses termos aqui iam ir somando, né? Iam se somar esses termos.
Então, aqui eu tenho um escoamento unidimensional, eu estou trabalhando aqui só em um eixo, né? Ou no eixo X ou no eixo Y. Aqui também eu continuo com o meu regime permanente e médio, porque se eu tenho esse regime permanente e médio, mas considero o escoamento permanente, eu tenho trabalho. Agora, se o escoamento for permanente em todo o volume de controle, aí eu não tenho trabalho. Então, aqui é regime permanente em média. Atrito e trabalho no eixo. Tá? Quando eu tenho atrito e trabalho no eixo, então aqui eu vou começar a trabalhar com a perda, tá? Com a perda. Então aqui, quando eu falo atrito, tá? Tô falando de atrito, eu tô falando de perdas. Perdas pelo atrito, perda de energia pelo atrito, né? Até então a gente não estava considerando que esse fluido tivesse algum atrito sobre o meu volume de controle. Agora eu começo a perceber que existe esse atrito. Tá? Tem atrito e tem trabalho. E trabalho no eixo. Tá? Trabalho no eixo. Nesse caso aqui, a minha massa vai ser específica. A minha massa específica ela vai ser constante. Aí eu estou trabalhando, sempre que eu tiver exemplo, bombas, ventiladores e turbinas. Tá? Bombas, ventiladores e turbinas. Em uma parte, eu vou ter um escoamento transiente, mais um regime permanente médio, eu vou considerar o regime do fluido permanente. Eu vou ter um atrito, tá? Eu vou ter trabalho e a massa específica vai ser constante. Então, olha aqui, ó, é aquela mesma fórmula, tá? Aberta, né? Aberta. O que é que eu vou ter aqui de diferente? Tá? Eu fiz o seguinte, eu destrinchei isso aqui, ó. A minha saída, né? A minha energia de saída, mais a minha energia cinética aqui, ó, da saída, mais a minha energia potencial de saída, vai ser igual a quem? Olha aqui. Vai ser igual a minha energia de entrada, mais energia cinética de entrada, mais a energia potencial de entrada. Então, joguei tudo isso para depois da igualdade. Mais quem? Mais o meu trabalho, tá? E aqui eu vou ter o trabalho no eixo, que vai ser igual a quem? Aí eu vou botar aqui uma dedução para a gente saber o que que veio, tá? Se você olhar aqui, ó, eu tenho essa vazão mássica, tá multiplicando, ela vai passar o quê? Dividindo. Se eu jogar isso aqui para cá, né? Isso aqui vai passar dividindo tanto isso aqui quanto isso aqui. Como isso aqui é mássica, vai sobrar quem? O meu trabalho líquido no eixo. E aí eu vou dizer o seguinte, que o meu fluxo de energia mássico, ele é igual, quando eu jogo isso aqui para cá também, ó, para o outro lado, ó, tá? Ao meu Qzinho líquido, tá? Então, Q sobre M eu vou chamar de Qzinho, tá? Então, quando esse M passa aqui dividindo, eu chamo isso aqui disso aqui, ó, tá? De Qzinho. E esse outro termo é esse termo quando passa para o outro lado da igualdade, aqui, ó. Menos, por isso fica negativo, menos energia interna da saída, menos energia de entrada. Menos quem? O meu calor, a minha transferência de calor máximo, tá? Minha transferência de calor máximo. Que aí vai ser esse meu Qzinho, tá? Aí eu posso chamar isso aí de Qzinho. Tranquilo? Minha taxa
de transferência de calor por unidade de massa. Taxa de transferência de calor por unidade de massa. Aí eu chamo ele de um Qzinho, tá? Aqui eu só fiz destrinchar essa minha primeira equação aqui, tá? Eu fico com essa aqui, todinha. E aí eu chamo isso aqui da minha perda por atrito. Tá? Então isso aqui vai ser a minha perda. Tá? Vou botar o P de perda. Então aqui vai ser a minha perda. É negativa por causa desse sinal aqui de dentro. Né? Vai ser a minha perda. Tá? Então eu vou usar essa equação aqui para todo exercício que ele falar sobre perda ou para todo exercício que ele falar sobre o atrito. Tá? Se ele falar que o atrito é desprezível, a minha perda vai ser desprezível. Tá? A minha perda vai ser desprezível. Tranquilo aqui? Para níveis práticos, bem práticos, anotem essa equação aqui de baixo. Tá? E coloquem todas essas considerações para essa equação. Tá? Turma, eu tenho um costume de usar o colão, né? Quem já teve aula comigo sabe que eu gosto muito de usar o colão. O que é o colão? Você tem direito a uma folha A4, frente e versa, e só pode ser folha A4, tá? Não vale folha de caderno. Você vai colocar o seu nome e você vai escrever nessa folha todas as informações que você acha ou julga necessário para fazer a prova. Né? Todas as informações, fórmulas, quando é que eu uso essas fórmulas e etc. O que é proibido ter nesse colão é exercícios resolvidos, tá? Não pode ter exercícios resolvidos, mas eu posso utilizar as fórmulas. Por exemplo, coloco lá no meu colão essa fórmula com as condições que eu utilizo essa fórmula. Tá? Então, eu posso colocar lá isso no meu colão. Agora, eu não posso colocar isso aqui, ó, exercício resolvido. Então, eu posso colocar todas as condições, quando é adiabático, quando é regime permanente média, quando é regime permanente por todo o volume de controle, quando é que tem trabalho, quando é que não tem trabalho. Eu posso fazer um esqueminha lá nessa folha A4. E aí, no dia da prova, você vai fazer a sua prova com esse formulário, com tudo aquilo que você julga necessário, tá? Então, você faz, leva para a sua prova e faz a sua prova tranquilamente, tá? Então, é uma maneira até de estudar, tá? Então, quando vocês estiverem estudando, né, vocês já vão fazendo lá as condições, usando as fórmulas, vendo cada situação, e aí vocês conseguem, na hora da prova, desenrolar melhor, tá? Então, isso é para ajudar vocês. Então, vocês têm que fazer um trabalho bom também, né? Vocês têm que fazer um bom um colão que ajude vocês, com informações que ajudem vocês na hora da prova. Né? Não adianta fazer um colão de qualquer jeito, se você nem sabe para que utiliza aquelas fórmulas, onde é que utiliza. Então, o colão é uma maneira de você revisar o conteúdo, estudar, e um colão bem feito lhe ajuda a fazer uma boa prova, tá? Então, eu sempre cobro esse colão. Professora, pode fazer frente e costa ou só pode ser de frente? Não, frente e costa. Pode fazer. Frente e costa. Tá? Você tem direito a uma folha A4. Então, se puder escrever até na lateral, você escreve da folha, né? Então, você escreve mesmo tudo. Você tem essa folha, mas é só uma folha, tá? E aí, a primeira coisa que você tem que anotar é o seu nome, né? É o seu nome. Não é permitido também na hora da prova trocar colão, né? O seu colão é individual, é para você, né? É para você. Tranquilo? Vamos lá. Esse exercício, eu vou querer que vocês façam para exercitar um pouquinho, tá? Eu vou... Deixa eu ver se é esse aqui. Eu vou só mudar algumas coisinhas aqui nele, tá?
Então, esse exercício eu vou querer que vocês façam ele. Vou dar algumas informações que vai ser necessário, tá? Para vocês fazerem ele. Vamos lá. Eu quero que vocês pensem junto comigo. Eu tenho essa figura, ela mostra o esquema de um sifão, tá? Que opera com água. Se a perda por atrito entre os pontos A e B do escoamento eu vou querer que vocês coloquem 0,8, tá? 0,8. Esse aqui é de um outro exemplo. Eu botei a foto de um para exemplo de outro. Então, é 0,8. Tá? V ao quadrado por 2. Tá? Então, se a perda por atrito entre os pontos A e B do escoamento é o quê? Então, a minha perda por atrito, olha aqui, é 0,8 V ao quadrado sobre 2. Onde V é a velocidade de escoamento na mangueira. Determine a vazão na mangueira, tá? Que transporta a água. Então, quando ele fala dessa vazão, ele está falando de uma vazão volumétrica, tá? É uma vazão que transporta a água. Então, eu estou falando dessa vazão volumétrica aqui, ó. Tá? Estou falando dessa vazão aqui, que é o meu Qzão. Tá? Gente, só um minuto, é porque colocar aqui uma reunião. Estou me chamando para uma outra reunião aqui, que eu nem entendi o que é, mas já cancelei aqui. Pronto, então é a minha vazão volumétrica, tá? Ele quer isso aqui. Quem é a vazão volumétrica? Tá? Então, a vazão volumétrica é a área vezes uma velocidade, tá? Vezes uma velocidade. Se vocês observarem aqui, ele fala que V é a velocidade do escoamento na mangueira. Então, significa que V1 é igual a V2. Tá? Ou seja, que essa velocidade aqui é uma velocidade média, né? Então, aqui eu posso dizer aqui, então, que a minha vazão é igual a área 1, velocidade 1, que é igual a área 2, velocidade 2. Velocidade 2. Que é igual a quem? A minha área, que é igual a π d ao quadrado, dividido por 4, certo? Então, por aí eu já tiro a minha vazão. Eu vou partir da minha fórmula. P2 sobre ρ mais V2 ao quadrado sobre 2 mais a gravidade vezes C2 é igual a quem? A P1 vezes ρ mais V1 ao quadrado dividido por 2 mais GZ1 mais o trabalho menos a perda. Porque esqueci da velocidade, né? Aqui, V.
menos a minha perda. Tá? Então, se eu observar aqui, quem é que vai zerar desses termos aqui tudo? Então, vocês vão fazer uma análise e ver quem vai zerar desse termo aqui. Tá? Quem vai zerar desse termo. Sendo que a perda vale quanto? 0,8 v ao quadrado dividido por 2. Dividido por 2. Tá? Então, a primeira dica que eu dou para vocês é para vocês encontrarem a velocidade. Tá? Qual é a velocidade que esse fluido está escoando aqui? Tá? Qual é a velocidade, tá? Que esse fluido está escoando? Aqui é a diferença de V2 menos V1. Né? Que aí um vai ser 0. E aí eu tenho uma velocidade aqui, né? Que é a diferença de velocidade, só que um vai ser 0, que é igual, né? Esse é igual, esse é igual. Qual vai ser a velocidade que esse fluido está exercendo aqui nesse sifão? Tá? Então, vocês vão encontrar essa velocidade. Lembrando, ó, Z1, Z2. Então, esse termo aqui existe, né? Porque eu tenho uma diferença de altura, olha aqui, ó. Do ponto A até o ponto B. É isso aqui, ó. Tem essa diferença de altura. Né? Se eu olhar aqui, ó. Daqui até A, desse ponto aqui até A, vale 4. E desse ponto até B, vale 12. Então, qual vai ser a diferença de altura aqui? Tô dando a resposta, né? Então, é 12 menos 4. Né? 12 menos 4 vai ser essa diferença aqui, ó, de Z2 com Z1. Z2 com Z1. Vou até parar de balançadíssimo. Então, eu tenho uma diferença de altura aqui. Daqui para cá eu tenho B. Aqui para cá eu tenho B. E daqui para cá eu tenho... Opa! Eu errei aqui. Daqui para cá eu tenho o valor de A. Daqui para cá eu tenho o valor de A. Olha aí. Então, quanto que vai ser essa diferença, né? 12, tiro 4, daqui para cá, ó, a diferença de A para B, né, que é a diferença de B e A, vai dar esse comprimento todinho aqui, por exemplo. Vou usar um bit. Vai ser justamente isso aqui, ó, daqui do ponto A até o ponto B, ó. Do ponto A até o ponto B. Esse é o valor de quem? De Z1 menos Z2. B menos A. Para eu achar esse B menos A, eu subtraio aqui a altura de B menos a altura de A. Que aí, nesse caso, vai ser igual a 8 pés. Tá? Vai ser igual a 8. Vai ser igual a 8 pés. Tá? E aí, eu utilizo essa fórmula aqui, ó, para calcular a minha vazão volumétrica. Então, eu vou precisar... Quem vai ser a minha vazão volumétrica? A minha área. Tá? E ele já me deu aqui o diâmetro, ó. O diâmetro vale 3 polegadas.
6 polegadas. Então, aqui está em polegada. E aqui está em pés. Eu preciso converter isso daqui. Tá? Vocês vão dar uma pesquisada de como converte pés para polegadas. Tá? No final, eu quero a minha vazão em pés ao cúbico por segundos. Então, vocês vão ter que transformar polegadas em pés. Tá? Aí eu consigo aqui achar a área, porque vai ser a área dessa seção circularzinha aqui, né? Seção circular. Então, é πd ao quadrado dividido por 4. Agora, a velocidade. Como eu descubro a velocidade? Tá? E aí, vocês vão descobrir a velocidade a partir desse termo. Descobrir a velocidade. E aí vocês fazem uma análise dessa equação inteira, quem que vai para zero e quem não vai para zero. Tá? E aí vocês vão conseguir resolver o problema. Deu para entender, turma? A maneira de como realizar esse exercício. Tá? Eu peguei a minha fórmula, né? A minha fórmula geral, que é essa daqui. A partir dessa fórmula geral, vocês vão ler o enunciado, vão ver quais termos eu posso cancelar aqui, né? Quais termos eu posso cancelar, e fazer uma nova fórmula, né? Uma nova equação, mexer com isso aqui algebricamente, fazer uma nova equação, onde essa nova equação vai ficar em função da velocidade, ó. Vai ficar em função de uma velocidade. E aí você consegue encontrar essa velocidade e jogar aqui para achar o valor da minha vazão volumétrica. Que é a área que você já consegue até calcular antecipadamente, né? Ele já deu aqui o diâmetro do tubo, do sifão. Agora você precisa encontrar a velocidade. Para encontrar a velocidade você tem que usar essa fórmula, já que ele fala que é perda por atrito vale 0,8. Tá? Perda por atrito vale 0,8V ao quadrado sobre 2. A partir dessa equação, você vai chegar em uma nova equação, que é em função da velocidade, vai encontrar o valor da velocidade e depois vai voltar aqui para essa equação. Lembrando que aqui eu tenho polegadas e aqui eu tenho pés. Então, eu preciso converter polegadas para pés. Tá? Fazer essa conversão para dar a resposta final. Então, eu quero que vocês resolvam essa equação durante a semana. Tá? E aí, na próxima aula, se a gente tiver alguma dúvida dela, a gente resolve juntos. E aí, eu vou passar mais um outro exemplo para a gente também resolver juntos, relacionada com esse tema de energia. Tá? E aí, eu queria fazer um combo de exercícios, né? Misturar exercício de massa, misturar exercício de movimento, misturar exercício de energia, para a gente começar a trabalhar, né, o nosso olhar para quando é massa, para quando é movimento, para quando é energia. Tranquilo? Deu para entender? Sim? Aí vai ficar o meu desafio da semana para vocês, tá? Aí qualquer coisa a gente vai trabalhando nas nossas aulas. E aí eu queria até pedir desculpas, porque... Vou abrir aqui a minha câmera para vocês. Eu vou parar de gravar agora, tá? A aula, para não ficar muito longo. Parar de gravar.